Karen, tem uma base viva. Deixa eu explicar. Minha base recebe informações a todo momento. Isso pode ser um problema para o meu Dash? Então, isso aqui é um exemplo que pode ser usado para qualquer tipo de arquivo, você quer básico, intermediário ou avançado. E eu vou mostrar o que significa na prática uma base viva. Ó, peguei esse arquivo, deixa eu dar um zoom para ajudar vocês. Peguei esse arquivo aqui, que tem o nome, coloquei os nomes aleatórios, assim, Cauã, Caio. Eu vou colocar mais um, vou pôr o Chay. Chay. Vocês pesquisem na internet o nome dos meus vendedores. Produto, eles vão vender teclado e mouse. E aí, para o valor, como ninguém merece ficar digitando valores, eu vou colocar valor aleatório entre 10 e 100, só para a gente brincar de uma base viva, segundo a pergunta do colega ali naquele comentário. Essa base de dados, nesse momento, tem 3. Vamos colocar mais aqui, ó. Se eu selecionar, ele mostra que eu tenho 6 itens. Agora, eu vou transformar isso aqui numa tabela. Esse é o primeiro passo para fazer uma base de dados ser viva, né? Significa o quê? Que ela pode crescer tanto para baixo quanto para o lado. Quando que ela tem que crescer para baixo? Quando eu inserir novos registros. Quando ela cresce para o lado, quando a estrutura do meu arquivo, a estrutura da minha base de dados precisar de uma nova informação. Mas normalmente as bases devem crescer para baixo, tá? Cliquei dentro dessa base de dados, vou lá no formatar como tabela. Esse recurso é muito fácil e muito útil. Para mim é o recurso mais útil dentro dos recursos simples que existem do Excel. Faz diferença escolher a cor? Não. Então vou escolher laranja porque eu gosto de laranja. Minha tabela tem cabeçalho? Sim. A partir de agora, não é só a cor que muda. Eu vou dar um clique aqui dentro dessa minha tabelinha, que agora virou uma tabela verdadeira. Eu chamo de tabela verdadeira para diferenciar de células. Se a gente for buscar esse conteúdo tecnicamente, a diferença é que células simplesmente digitadas e pintadas são intervalos. E assim eu tenho uma tabela. Se eu clicar aqui dentro, lá em cima aparece design de tabela. Clicou fora, some. Beleza, primeiro passo para uma base ser viva. Agora eu vou descobrir o nome dessa tabela. Aqui em cima, quando eu clico em design da tabela, a primeira informação à esquerda é, olha lá, nome da tabela. Qual vai ser o nome? Eu vou mudar aqui para vendas. Podia ser base vendas, tabela vendas, só não pode dar espaço na hora de digitar aqui o nome, tá bom? Que ele dá um gritinho que precisa no mínimo de um underline. Agora, eu vou fazer uma análise. Eu posso fazer um gráfico, uma tabela dinâmica. Eu vou montar aqui uma tabela dinâmica. Mas, para você que quer mais rapidez ainda, eu posso selecionar os dados direto e preste atenção. Quando eu seleciono os dados de uma tabela e solto, aqui no cantinho, o Excel me dá uma análise rápida. Como o nome já diz, ó, use a ferramenta análise rápida para analisar de forma rápida e fácil seus dados com algumas ferramentas úteis do Excel. Quando eu clico, já tem uma lista enorme de coisas úteis para a gente fazer com essas informações. E aí, uma delas é tabelas. Aí você fala, ué, mas eu tenho uma tabela, vou pedir para fazer uma outra tabela? Então, para facilitar a vida dos usuários que não conhecem o termo específico de tabela dinâmica, tem esse botão aqui, né, que é a análise rápida, e aí você fala, será que eu quero uma tabela? E aí o Excel já sugere essa daqui, que é uma tabela dinâmica. Mas com base no quê? O assistente já vê os dados em texto, os dados numéricos, e quando você pede uma tabela dinâmica, ele já te dá uma opção do que ele acha que você tem que fazer. Então, são assistentes com ideias para você trabalhar nisso pronto. A gente está falando sobre bases vivas, né? Então, aqui ele mostrou uma vez o Caio, uma vez o Cauã e uma vez o Chay. Vamos ver o número? 27. Aqui nessa base, ó, vamos analisar o primeiro que é o Caio. Caio, 77, Caio, 96. Da onde que ele achou esse 27? Vamos ver o que ele fez aqui, ó. À direita, a gente pediu, eu não pedi nada, o próprio Excel jogou. Então, jogou aqui o nome e o valor.
Vamos ver como é que faria se a gente fizesse na mão, em vez de usar esse assistente aqui? Eu vou lá nessa planilha 1, vamos ver até que ponto vale a pena usar esses assistentes. Vou clicar aqui numa célula em branco, inserir, tabela dinâmica. Parece o mesmo caminho. Aqui a minha base, lembra que o nome dela era vendas? Vendas. Dá um OK. E agora eu vou inserir os dados. Reparou que quando eu cliquei, esses números mudaram? Presta atenção. Ó, cliquei numa célula, vou dar um Enter. Os dados mudaram. Isso é uma base viva? Não. Isso aqui é uma base de exemplo. Isso não é uma base viva. Por mais que pareça que esses números mudando deixam a base viva, não é isso que a pergunta do nosso colega quis fazer. Agora, por que ela está mudando? Porque eu coloquei uma função aleatório. E toda vez que eu der Enter, esse número muda. Isso me ajuda até certo ponto. Foi mais fácil em vez de eu ficar digitando números aqui para criar uma base de teste, tá? Mas, quando eu termino, o que eu faço? Seleciono os dados, dou um Ctrl C, Alt C, V, V. O que significa isso? Colar especial somente valores, ou seja, tire a fórmula ou a função que estava aqui e coloca para mim só o número. Agora, se a gente filtrasse e escolhesse só os dados do Caio, a soma, ó, vamos ver aqui, deu 156. Aí, quando eu chego aqui, na minha análise que o Excel fez, o do Caio está 27. Por quê? Porque nesse momento que eu pedi para a análise acontecer, aquela função, aquela aleatório entre, trocou. E a tabela dinâmica não é um recurso que troca automaticamente. Eu tenho que pedir. Eu tenho que dar um botão direito na tabela e mandar atualizar. 156, vamos ver. Caio, lembra que a gente pegou aqui os dados? Caio, 67, 89, 156. Quer dizer que aquela função de fazer as análises rápidas é rápido e funcional? Sim. É a mesma coisa de eu colocar o nome aqui e o valor. Ó, só que eu tenho que ficar esperta se eu usar a função aleatório. Então, eu fiz uma base de dados, selecionei, vim aqui no canto, mandei fazer uma tabela, peguei aqui tabela dinâmica e já apareceu? Sim. Poucos cliques eu já tenho uma análise pronta. Mas eu estava falando sobre bases vivas. Vamos voltar para a nossa base principal? Vou colocar aqui mais vendas. Ó, vou copiar e vou colar. No mínimo eu dupliquei. Aí eu vou inventar aqui, ó, vou arrastar mais um pouquinho, mandar copiar. Tem mais informação do que o dobro. E eu vou colocar um nome novo aqui embaixo. Vou colocar para o Stefano ficar feliz aqui, o nome da Paola. Agora sim, hein? Tá bom. Da Paola, não sei nem muito, não. Da Paola, por favor, não me desconcentre. Vou colocar aqui o número, ó. Essa base, o Excel tem que... Ela só vai ser viva quando o Excel reconhecer a Paola e mais dados de venda, mais números para essa análise. Será? Botão direito, atualizar. Isso sim é uma base viva. Se eu colocar células com novos integrantes aqui, com novos vendedores, ela lê. E se eu repetir a mesma pessoa, mas colocar novos registros, ela lê. Tanto numa tabela que eu fiz na mão, ó, quanto numa tabela que eu fiz usando um assistente. É só pedir para atualizar. Com isso, a gente deduz que, para uma base de dados ser viva, uma análise ser viva, ela precisa, antes de mais nada, ser formatada como tabela, e aí depois eu posso fazer análises em gráfico ou em tabelas dinâmicas, ou se eu quisesse até usar funções e fórmulas. Depois de ter uma tabela, tudo fica automático.